Desde cedo, somos ensinados a acreditar que a inteligência é uma das maiores qualidades que alguém pode ter. Ser inteligente significa entender mais rápido, resolver problemas com facilidade e enxergar o mundo com mais clareza. Em teoria, isso deveria tornar a vida melhor. Afinal, quanto mais você entende a realidade, mais preparado você está para lidar com ela. Pelo menos é isso que nos dizem. Mas existe um paradoxo silencioso que poucos mencionam. Muitas vezes, quanto mais inteligente uma pessoa é, mais difícil pode ser para ela viver em paz. Pessoas muito inteligentes tendem a perceber detalhes que passam despercebidos para os outros. Elas analisam situações com mais profundidade, questionam o que parece óbvio e raramente aceitam respostas simples. Isso pode parecer uma vantagem, mas também pode se tornar um peso. Enquanto algumas pessoas conseguem seguir a vida sem pensar muito, a mente de alguém mais reflexivo dificilmente descansa. Há sempre mais uma pergunta, mais uma dúvida, mais uma possibilidade a ser considerada. Esse excesso de percepção pode transformar experiências comuns em algo mais complexo do que realmente precisa ser. Uma conversa simples pode virar horas de reflexão. Uma decisão pequena pode se transformar em um dilema interno. Um problema cotidiano pode parecer parte de algo muito maior. A inteligência, nesse sentido, não apenas esclarece, ela também amplia. E é justamente aí que surge o problema. Porque entender mais também significa perceber as falhas, as contradições e as incertezas da vida. Significa enxergar que muitas coisas não têm respostas fáceis. Significa perceber que nem sempre existe justiça, lógica ou propósito claro por trás do que acontece. Enquanto algumas pessoas conseguem simplesmente aceitar a vida como ela é, a mente mais analítica tende a questionar tudo e nem sempre encontra respostas reconfortantes. Esse é o paradoxo. A inteligência promete clareza, mas muitas vezes entrega inquietação. Promete respostas, mas traz ainda mais perguntas. E às vezes, quanto mais você entende o mundo, mais percebe o quanto ele é confuso, imprevisível e cheio de contradições. Talvez por isso exista uma ideia desconfortável, mas difícil de ignorar. Em alguns casos, não entender tudo pode ser mais confortável do que entender demais. Porque quando você não vê certas coisas, elas simplesmente não pesam sobre você. Mas quando você vê, é difícil deixar de ver. Arthur Schopenhauer tinha uma visão bastante diferente da maioria das pessoas quando o assunto era inteligência. Enquanto muitos filósofos viam o conhecimento como um caminho direto para a felicidade ou para a realização humana, ele enxergava algo mais sombrio nesse processo. Para Schopenhauer, entender o mundo com profundidade não significava necessariamente viver melhor. Muitas vezes, significava sofrer mais. Ele acreditava que a essência da vida era marcada por um ciclo constante de desejos e frustrações. O ser humano está sempre querendo algo: sucesso, reconhecimento, conforto, amor ou segurança. E mesmo quando consegue alcançar essas coisas, a satisfação nunca dura muito. Logo surge um novo desejo, uma nova necessidade, uma nova inquietação. Para Schopenhauer, a vida se movia entre dois estados principais: a dor de querer algo que ainda não temos e o tédio que aparece quando finalmente conseguimos aquilo que queríamos. Nesse contexto, a inteligência não aparece como uma solução, mas como uma lente de aumento. A pessoa inteligente tende a perceber esse ciclo com mais clareza. Ela nota como os desejos nunca terminam, como as conquistas perdem o brilho com o tempo e como muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de coisas que não trazem satisfação duradoura. Enquanto alguém menos reflexivo pode simplesmente seguir vivendo sem pensar muito sobre isso, a pessoa mais consciente dificilmente consegue ignorar essas percepções. Schopenhauer acreditava que essa consciência ampliada tornava a vida mais pesada. Não porque a realidade fosse diferente para pessoas inteligentes, mas porque elas conseguiam enxergar aspectos que outros conseguiam evitar.
Era como assistir a um filme sabendo exatamente como ele termina. A experiência ainda acontece, mas a inocência já não existe mais. Além disso, ele via a inteligência como algo que afastava a pessoa das ilusões que normalmente ajudam a tornar a vida mais suportável. Crenças simples, certezas absolutas e explicações fáceis podem funcionar como uma espécie de conforto mental. Mas a mente questionadora raramente aceita essas respostas sem resistência. E quanto mais essas ilusões desaparecem, mais a pessoa se vê diante de uma realidade que nem sempre é reconfortante. Para Schopenhauer, portanto, a inteligência não era apenas uma habilidade, era também uma responsabilidade. Porque enxergar mais profundamente o mundo significava também carregar o peso dessa percepção. E às vezes, esse peso vinha na forma de inquietação constante, dúvidas sem resposta e uma sensação difícil de explicar de que a vida é muito mais complexa e talvez mais dura do que parece à primeira vista. Existe uma ideia desconfortável que aparece com frequência quando pensamos profundamente sobre a vida. Entender mais nem sempre traz alívio. Muitas vezes traz inquietação. Quanto mais uma pessoa compreende a realidade ao seu redor, mais difícil pode ser ignorar certos aspectos que antes passavam despercebidos. E foi exatamente isso que Schopenhauer percebeu ao refletir sobre a inteligência humana. Quando você começa a enxergar o mundo com mais clareza, certas ilusões deixam de funcionar. Ideias simples como tudo acontece por uma razão ou, no final, tudo dá certo, podem parecer reconfortantes, mas nem sempre resistem a uma análise mais profunda. A pessoa mais reflexiva tende a perceber que a vida é cheia de incertezas, que nem sempre existe justiça nas situações e que muitas coisas acontecem sem um motivo claro. Essa percepção pode ser difícil de carregar porque elimina parte do conforto que as explicações simples costumam oferecer. Além disso, entender mais também significa antecipar problemas com mais facilidade. A mente analítica costuma imaginar cenários, prever consequências e considerar possibilidades negativas antes mesmo que elas aconteçam. Em alguns casos, isso é útil, mas em outros, apenas aumenta a da ansiedade. Enquanto algumas pessoas vivem o momento sem pensar muito no futuro, quem pensa demais pode acabar vivendo constantemente preocupado com o que pode dar errado. Outro ponto importante é que a inteligência costuma ampliar a sensibilidade para as contradições do mundo. A pessoa percebe injustiças, incoerências e comportamentos que não fazem sentido. Ela nota quando algo parece superficial, quando uma conversa é vazia ou quando uma situação poderia ser diferente. Com o tempo, essa percepção constante pode gerar frustração, porque o mundo raramente corresponde ao que parece lógico ou ideal. Schopenhauer via tudo isso como parte do sofrimento humano ampliado pela consciência. Não é que a pessoa inteligente viva uma realidade pior. É que ela percebe mais claramente as dificuldades que já estão lá. É como acender uma luz em um quarto escuro. Os objetos sempre estiveram ali, mas agora eles não podem mais ser ignorados. Por isso, quanto mais alguém entende, mais difícil pode ser simplesmente aceitar as coisas como são. As perguntas aumentam, as dúvidas se multiplicam e as respostas raramente parecem definitivas. E às vezes, o sofrimento não vem apenas do que acontece, mas do fato de perceber com clareza tudo aquilo que poderia ser diferente. Mas não é. Existe uma percepção comum, embora raramente dita em voz alta. Algumas das pessoas que parecem mais felizes são justamente aquelas que não pensam profundamente sobre a vida. Elas seguem suas rotinas, se distraem com facilidade e raramente passam muito tempo questionando o sentido das coisas. À primeira vista, isso pode parecer apenas um traço de personalidade, mas, na visão de Schopenhauer, pode haver algo mais profundo por trás disso. Ele acreditava que parte do sofrimento humano vem da consciência. Quanto mais uma pessoa reflete sobre a vida, mais ela percebe suas limitações, suas incertezas e seus conflitos. Já quem vive de forma mais imediata, focado apenas no presente e nas necessidades práticas do dia a dia,
muitas vezes não entra em contato com essas questões mais profundas. Isso não significa necessariamente que essas pessoas sejam menos capazes, apenas que sua atenção está voltada para aspectos mais concretos da existência. Essa diferença cria uma espécie de contraste curioso. Enquanto algumas pessoas estão preocupadas com perguntas existenciais, outras estão simplesmente vivendo. Enquanto algumas estão tentando entender o propósito da vida, outras estão focadas em resolver o que precisa ser feito hoje. E muitas vezes, quem vive dessa forma mais direta parece mais leve, justamente porque não carrega o peso constante das grandes perguntas. Schopenhauer via nisso uma espécie de ilusão protetora. Não no sentido de que essas pessoas estão enganadas sobre tudo, mas no sentido de que não estão constantemente confrontando as partes mais difíceis da existência. Sem essa reflexão constante, sobra mais espaço para experiências imediatas. Pequenas alegrias, distrações simples e momentos de satisfação que não precisam de grandes explicações. Já a pessoa mais reflexiva pode ter dificuldade em simplesmente aproveitar esses momentos. Mesmo em situações agradáveis, a mente pode continuar ativa, analisando, questionando ou tentando encontrar um significado maior. O momento deixa de ser apenas vivido e passa a ser também observado e interpretado. E às vezes, esse excesso de consciência impede que a experiência seja sentida de forma mais leve. Isso cria uma impressão curiosa. Parece que quem entende menos, sofre menos. Não porque a vida seja objetivamente mais fácil, mas porque certas questões simplesmente não ocupam espaço na mente. É como assistir a uma história sem se preocupar com tudo o que está por trás dela. A experiência pode ser mais simples, mas também pode ser mais tranquila. Talvez seja por isso que, em alguns momentos, pessoas muito reflexivas olham ao redor e se perguntam se pensar tanto realmente vale a pena. Porque enquanto a inteligência traz clareza, ela também pode trazer um peso que nem todo mundo precisa carregar o tempo todo. Uma das consequências mais silenciosas da inteligência é a sensação de isolamento. Nem sempre é uma solidão física, de estar sem pessoas por perto, mas uma solidão mental. A sensação de que é difícil encontrar alguém que realmente entenda a forma como você pensa ou enxerga o mundo. Schopenhauer acreditava que esse afastamento era muitas vezes inevitável para pessoas mais reflexivas. Quanto mais alguém pensa profundamente, mais começa a perceber diferenças na maneira como as outras pessoas veem a vida. Conversas que parecem naturais para muitos podem parecer superficiais para quem está acostumado a refletir mais profundamente. Assuntos que interessam a maioria podem não despertar o mesmo entusiasmo, e pouco a pouco surge uma sensação difícil de explicar. A impressão de estar presente, mas não completamente conectado. Schopenhauer observava que pessoas mais conscientes tendem a valorizar o tempo sozinhas, justamente porque a própria mente se torna uma companhia constante. Enquanto algumas pessoas precisam de estímulos externos o tempo todo para não se sentirem entediadas, a pessoa mais reflexiva pode passar longos períodos imersa em pensamentos. Isso pode ser uma fonte de riqueza interior, mas também pode aumentar a distância entre ela e os outros. Existe também um outro lado dessa solidão: enxergar aspectos da realidade que nem todos querem ver. Às vezes, a pessoa percebe problemas, contradições ou verdades desconfortáveis que outras preferem ignorar. E quando tenta falar sobre isso, pode encontrar resistência, desinteresse ou até rejeição. Com o tempo, isso pode levar ao silêncio. Não porque não haja o que dizer, mas porque parece que poucos realmente querem ouvir. Essa distância não acontece necessariamente por escolha. Muitas vezes, ela surge naturalmente, conforme os interesses, as preocupações e as reflexões começam a seguir caminhos diferentes. A pessoa pode até estar cercada de gente, mas ainda assim, sentir que certas partes de si mesma permanecem incompreendidas. Para Schopenhauer, essa solidão era quase um efeito colateral da consciência. Enxergar mais significava também perceber diferenças com mais clareza. E quanto maior essa diferença parecia,
mais difícil se tornava a sensação de pertencimento. Talvez seja por isso que, para muitas pessoas inteligentes, a solidão não é apenas a ausência de companhia. É a sensação de que a própria mente as levou para um lugar onde nem todos conseguem chegar. Pensar é geralmente visto como algo positivo. Refletir antes de agir, analisar situações e buscar entender a realidade são qualidades valorizadas em quase qualquer contexto. Mas Schopenhauer percebia que existe um ponto em que o pensamento deixa de ser útil e passa a se tornar um problema. Quando a mente nunca desacelera, até as coisas mais simples podem se tornar complicadas. Pensar demais significa transformar quase tudo em objeto de análise. Decisões pequenas passam a parecer grandes dilemas. Conversas simples são revistas mentalmente várias vezes. Escolhas comuns começam a parecer carregadas de consequências. A mente tenta antecipar resultados, prever erros e encontrar a melhor solução possível. Mas muitas vezes acaba apenas criando mais dúvidas. Esse excesso de reflexão pode gerar uma espécie de paralisia. Em vez de agir, a pessoa continua pensando. Em vez de decidir, continua avaliando possibilidades. E quanto mais pensa, mais cenários surgem, cada um com seus riscos e incertezas. O resultado é uma sensação constante de hesitação, como se nunca fosse possível ter certeza suficiente para dar o próximo passo. Schopenhauer via isso como um dos sofrimentos ligados à inteligência. A mente, que é capaz de enxergar muitas possibilidades, também é capaz de se perder nelas. Enquanto algumas pessoas tomam decisões de forma mais direta, confiando na intuição ou no hábito, quem pensa demais pode sentir a necessidade de justificar cada escolha de forma lógica e segura. Mas a vida raramente oferece esse nível de clareza. Além disso, pensar demais muitas vezes significa reviver situações que já passaram. A mente retorna a erros, arrependimentos e momentos desconfortáveis, tentando entender o que poderia ter sido diferente. Mesmo quando nada pode mais ser mudado, o pensamento continua girando em torno das mesmas questões. Assim, o sofrimento não vem apenas do que aconteceu, mas também do tempo que se passa refletindo sobre isso. Existe também um efeito mais sutil: a dificuldade de simplesmente viver o momento. Quando a mente está sempre analisando, parte da experiência se perde. Em vez de apenas sentir, a pessoa observa a si mesma sentindo. Em vez de apenas viver, ela interpreta o que está vivendo. E essa distância pode tornar até os momentos bons um pouco menos intensos. O perigo de pensar demais não está no pensamento em si, mas na incapacidade de desligá-lo. A inteligência permite ir mais fundo nas questões da vida, mas quando não há pausa, até as respostas mais simples parecem distantes. E às vezes, o que começa como uma busca por clareza, termina apenas como um ciclo infinito de perguntas. Uma das razões pelas quais pessoas mais inteligentes tendem a se frustrar com mais frequência está na forma como elas enxergam o mundo. Quanto maior a capacidade de análise, maior também a capacidade de perceber falhas, inconsistências e limitações. Isso significa que, enquanto algumas pessoas aceitam as coisas como são, a mente mais analítica está constantemente comparando a realidade com aquilo que ela poderia ser. Essa comparação constante cria um terreno fértil para a frustração. A pessoa imagina soluções melhores, caminhos mais eficientes ou comportamentos mais racionais. Mas o mundo raramente corresponde a essas expectativas. Pessoas tomam decisões impulsivas, sistemas funcionam de forma imperfeita e situações se desenrolam de maneiras que nem sempre fazem sentido lógico. Para quem percebe essas falhas com clareza, pode ser difícil simplesmente aceitar que as coisas são assim. Schopenhauer via a vida como um lugar cheio de limitações inevitáveis. Para ele, grande parte do sofrimento vinha justamente do choque entre aquilo que desejamos e aquilo que realmente acontece. Quanto mais alguém consegue imaginar possibilidades diferentes, mais fácil se torna perceber o quanto a realidade fica aquém delas. E essa diferença entre expectativa e realidade é uma fonte constante de insatisfação.
Existe também a questão do controle. Pessoas mais reflexivas costumam planejar mais, antecipar cenários e tentar prever resultados. Mas a vida não é totalmente previsível, e muitos acontecimentos escapam a qualquer tentativa de controle. Quando algo foge do planejado, a frustração pode ser maior, justamente porque havia uma expectativa mais clara de como as coisas deveriam acontecer. Outro fator importante é a sensibilidade a incoerências. A pessoa percebe quando algo não faz sentido, quando regras são aplicadas de forma injusta ou quando decisões parecem ilógicas. Essas situações fazem parte da vida em sociedade, mas nem todos se incomodam com elas da mesma forma. Para alguém mais atento a esses detalhes, pequenas incoerências podem se acumular e gerar um cansaço constante. Com o tempo, essa sequência de pequenas frustrações pode criar a sensação de que nada funciona exatamente como deveria. Não é necessariamente um sofrimento intenso, mas uma insatisfação persistente, como se o mundo estivesse sempre um pouco desalinhado com aquilo que parece mais correto ou mais sensato. Talvez seja por isso que a inteligência, apesar de trazer compreensão, também pode trazer impaciência. Porque enxergar mais claramente não significa ter o poder de mudar as coisas na mesma proporção. E às vezes, a maior fonte de frustração não é não entender o mundo, é entendê-lo bem demais. Pessoas mais inteligentes frequentemente carregam expectativas mais altas sobre si mesmas, sobre os outros e sobre a própria vida. Isso acontece porque a capacidade de imaginar possibilidades também permite imaginar versões melhores da realidade. A mente projeta futuros mais organizados, relações mais profundas, decisões mais racionais e resultados mais satisfatórios. Em teoria, tudo parece possível, mas na prática, a realidade raramente acompanha esse nível de expectativa. Schopenhauer entendia que grande parte do sofrimento humano nasce do desejo, da constante sensação de que algo poderia ser melhor do que é. Quando as expectativas são altas, essa distância entre o ideal e o real se torna ainda mais evidente. A pessoa não apenas vive a experiência como ela é, mas também a compara com aquilo que ela acredita que deveria ser. E quase sempre, essa comparação termina em decepção. Expectativas altas também tornam os erros mais pesados. Quando alguém espera muito de si mesmo, qualquer falha pode parecer maior do que realmente é. Pequenos deslizes podem ser interpretados como grandes fracassos, e objetivos não alcançados podem dar a sensação de que todo o esforço foi insuficiente. A mente não se contenta facilmente, porque está sempre buscando algo mais alto, mais completo ou mais perfeito. O mesmo acontece nas relações com outras pessoas. Expectativas elevadas podem criar a esperança de conversas mais profundas, atitudes mais conscientes ou conexões mais significativas. Mas as pessoas são imperfeitas, distraídas e muitas vezes guiadas por impulsos simples. Quando a realidade não corresponde à expectativa, surge a frustração. Não necessariamente porque algo deu errado, mas porque não foi tão bom quanto poderia ter sido. Existe também um efeito mais silencioso: a dificuldade de se satisfazer com conquistas reais. Quando a mente está sempre focada no próximo objetivo ou na próxima melhoria, o presente pode parecer insuficiente. Mesmo quando algo dá certo, rapidamente surge a sensação de que ainda falta alguma coisa. O que antes parecia importante perde o brilho assim que é alcançado. Para Schopenhauer, esse ciclo fazia parte da própria condição humana, mas se tornava ainda mais intenso em quem refletia mais profundamente. Quanto maior a capacidade de imaginar, maior a capacidade de desejar. E quanto maior o desejo, maior a chance de sentir que a realidade nunca é suficiente. Essa é a verdade difícil sobre expectativas altas. Elas podem impulsionar crescimento e realização, mas também podem tornar a satisfação mais rara. Porque quando o padrão é sempre elevado, quase tudo parece apenas bom. E quase nunca parece suficiente. Pode parecer estranho pensar na ignorância como algo positivo, mas Schopenhauer sugeria que, em certos aspectos,
não saber pode funcionar como uma forma de proteção contra o sofrimento. Quanto menos uma pessoa percebe as complexidades e contradições da vida, mais fácil pode ser aceitar as coisas como elas são. A mente não se prende tanto a perguntas difíceis, nem se perde em reflexões intermináveis sobre o sentido da existência ou sobre as imperfeições do mundo. Isso não significa que a ignorância seja um ideal a ser buscado, mas sim que ela pode ter um efeito calmante. Quando alguém não analisa tudo profundamente, muitas preocupações simplesmente não surgem. A pessoa vive mais no presente, reage mais diretamente às situações e tende a carregar menos peso mental. Pequenos problemas continuam sendo pequenos, porque não são ampliados por longas cadeias de pensamento. Schopenhauer via o sofrimento como algo ligado à consciência. Quanto mais a pessoa percebe a realidade em profundidade, mais ela se torna consciente das limitações da vida. O tempo que passa, os planos que falham, as relações que mudam e a inevitabilidade das perdas. Essa consciência amplia a experiência, mas também amplia o peso emocional que vem junto com ela. Existe também um tipo de tranquilidade que nasce da simplicidade. Quando alguém não sente a necessidade de entender tudo, sobra mais espaço para apenas viver. Nem todas as perguntas precisam ser respondidas, e nem todos os problemas precisam ser analisados até o fim. Em muitos casos, aceitar sem questionar pode ser mais leve do que buscar respostas que talvez nunca venham. Por isso, a ignorância pode funcionar como uma espécie de filtro. Ela impede que certas preocupações entrem na mente e ocupem espaço. Enquanto uma pessoa mais reflexiva pode passar horas pensando sobre o sentido de uma situação, outra pode simplesmente seguir em frente, sem sentir essa necessidade. O resultado é uma experiência mais direta e, muitas vezes, menos angustiante. Essa ideia pode ser desconfortável porque somos ensinados a valorizar o conhecimento acima de tudo. Mas Schopenhauer lembrava que conhecer mais não significa necessariamente viver melhor. Às vezes, significa apenas carregar mais perguntas, mais dúvidas e mais consciência das dificuldades que fazem parte da existência. Nesse sentido, a ignorância não aparece como uma solução definitiva, mas como um contraste. Ela mostra que parte do sofrimento humano não vem apenas do que acontece, mas também do quanto pensamos sobre o que acontece. E quanto mais a mente se aprofunda, mais difícil pode ser encontrar descanso nela. Se a inteligência pode aumentar o sofrimento ao tornar a pessoa mais consciente das imperfeições da vida, então surge uma pergunta inevitável. Existe uma forma de pensar profundamente sem ser consumido por isso? Schopenhauer acreditava que sim, mas isso exigia uma mudança de postura diante da própria existência. O segredo não estava em deixar de entender o mundo, mas em aprender a lidar com o que se entende. Para ele, grande parte do sofrimento humano nasce do desejo constante. A mente está sempre buscando algo: mais sucesso, mais reconhecimento, mais prazer, mais certeza. Quando um desejo é satisfeito, outro surge no lugar, criando um ciclo que nunca termina. Essa busca contínua impede o descanso, porque a sensação de falta nunca desaparece completamente. Sofrer menos, portanto, não significava conquistar tudo o que se deseja, mas reduzir o domínio que os desejos têm sobre a mente. Isso começa com uma forma diferente de encarar a realidade. Em vez de esperar que a vida seja perfeita ou que as coisas aconteçam exatamente como planejado, Schopenhauer sugeria aceitar que a existência envolve frustração, limites e incerteza. Essa aceitação não elimina as dificuldades, mas diminui o choque quando elas aparecem. Quando a pessoa para de exigir que o mundo corresponda às suas expectativas, parte da tensão desaparece. Outro ponto importante é a capacidade de se afastar mentalmente das próprias preocupações. A mente inteligente tende a revisitar problemas repetidamente, analisando cada detalhe em busca de respostas. Mas nem todos os problemas têm solução imediata, e nem todas as perguntas têm resposta. Aprender a interromper esse ciclo de pensamento pode ser uma forma poderosa de aliviar o peso mental.
Schopenhauer também valorizava momentos em que a mente se liberta temporariamente das pressões do desejo. Atividades como contemplar a arte, observar a natureza ou simplesmente ficar em silêncio poderiam oferecer uma pausa na agitação constante dos pensamentos. Nesses momentos, a pessoa deixa de perseguir algo e apenas experimenta o presente. Essa pausa não resolve todos os problemas, mas cria um espaço onde o sofrimento diminui. Talvez o ponto central do pensamento dele seja este: sofrer menos não significa viver menos intensamente, mas viver com menos apego às expectativas irreais. A inteligência pode mostrar o quanto a vida é imperfeita, mas também pode ajudar a aceitar essa imperfeição com mais clareza. No fim, o segredo não está em desligar a mente completamente, mas em não deixar que ela funcione sem descanso. Porque entender o mundo pode ser inevitável, mas ser consumido por esse entendimento talvez não seja. Pensar é uma das maiores capacidades humanas, mas quando o pensamento se torna excessivo, ele pode deixar de ser uma ferramenta e começar a agir como uma prisão. Schopenhauer acreditava que a mente, quando não encontra descanso, cria um ciclo constante de análise, dúvida e antecipação. A pessoa não vive apenas os acontecimentos, ela revive o passado inúmeras vezes e ensaia o futuro repetidamente, como se pudesse encontrar alguma forma de controle através do pensamento. Esse excesso de reflexão muitas vezes cria a ilusão de que pensar mais levará a respostas definitivas. A mente busca entender cada detalhe, prever cada consequência e encontrar explicações completas para tudo o que acontece. Mas a vida raramente oferece esse tipo de clareza. Muitas situações permanecem incertas, muitas perguntas ficam sem resposta e muitas decisões precisam ser tomadas mesmo sem garantias. Quando a mente não aceita essa incerteza, ela continua girando em torno das mesmas questões, como se estivesse presa em um labirinto sem saída. Com o tempo, esse hábito pode transformar até mesmo situações simples em problemas complexos. Uma conversa é analisada várias vezes depois que termina. Uma decisão é questionada repetidamente. Pequenos erros ganham proporções maiores porque são revisitados mentalmente inúmeras vezes. O pensamento deixa de ser algo que ajuda a resolver problemas e passa a ser algo que mantém os problemas sempre presentes. Existe também um paradoxo nesse processo. Quanto mais a pessoa pensa, mais possibilidades ela enxerga. E quanto mais possibilidades aparecem, mais difícil se torna escolher um caminho. Cada decisão parece carregada de riscos e incertezas, e isso pode levar à hesitação constante. A pessoa quer ter certeza antes de agir, mas essa certeza raramente chega. Assim, o pensamento que deveria ajudar acaba impedindo o movimento. Schopenhauer via esse estado como uma consequência natural de uma mente ativa demais. A inteligência permite enxergar nuances e detalhes que passam despercebidos para outros, mas também torna mais difícil simplificar a realidade. Onde alguns veem apenas uma situação comum, a mente reflexiva vê múltiplas interpretações, consequências e dúvidas. Essa é a armadilha do pensamento excessivo. Ele promete clareza, mas muitas vezes entrega apenas mais complexidade. Em vez de aproximar a pessoa de uma resposta, pode afastá-la ainda mais de qualquer sensação de certeza ou tranquilidade. No fim, pensar é essencial. Mas quando o pensamento nunca para, até a própria mente pode se tornar um lugar difícil de habitar. E talvez seja por isso que, para Schopenhauer, a verdadeira sabedoria não estava apenas em pensar bem, mas também em saber quando parar de pensar. Schopenhauer acreditava que a inteligência muitas vezes anda lado a lado com a solidão. Não necessariamente porque as pessoas inteligentes escolhem ficar sozinhas o tempo todo, mas porque a forma como enxergam o mundo pode torná-las diferentes da maioria ao seu redor. Enquanto muitos estão satisfeitos com conversas simples ou distrações cotidianas, a mente mais reflexiva tende a buscar significado, profundidade e coerência. E nem sempre é fácil encontrar isso nas interações do dia a dia.
Essa diferença de perspectiva pode criar uma sensação sutil de distância. A pessoa pode estar cercada de gente e ainda assim sentir que não está completamente conectada. Não porque exista rejeição explícita, mas porque muitas vezes falta a sensação de ser realmente compreendido. Ideias que parecem claras para ela podem soar complicadas para os outros, e preocupações que parecem importantes podem ser vistas como exagero ou pessimismo. Com o tempo, isso pode levar a um afastamento gradual. Não necessariamente por escolha consciente, mas porque interações superficiais começam a parecer cansativas. Conversas repetitivas, opiniões rasas ou interesses muito imediatos podem gerar a sensação de que falta algo mais profundo. E quando essa sensação se repete muitas vezes, a solidão pode parecer mais confortável do que a companhia que não traz conexão verdadeira. Schopenhauer via a solidão não apenas como uma consequência da inteligência, mas também como um refúgio. Estar sozinho pode significar liberdade para pensar sem interrupções, refletir sem pressa e existir sem a necessidade constante de se adaptar às expectativas alheias. Para uma mente inquieta, isso pode ser um alívio. A solidão oferece espaço, algo que muitas vezes é difícil de encontrar em ambientes cheios de estímulos e demandas. Mas esse refúgio também tem um preço. Embora a solidão possa trazer tranquilidade, ela também pode intensificar os próprios pensamentos. Sem distrações externas, a mente pode se voltar ainda mais para dentro, ampliando dúvidas e reflexões. O silêncio que traz paz em alguns momentos pode trazer inquietação em outros. Existe também um desejo contraditório que muitas pessoas sentem. Ao mesmo tempo em que valorizam a solitude, também desejam ser compreendidas. Querem alguém com quem possam compartilhar ideias mais profundas, alguém que realmente entenda o que estão pensando ou sentindo. Quando esse tipo de conexão não acontece com frequência, a solidão deixa de ser apenas um refúgio e passa a ser também uma ausência. Para Schopenhauer, essa tensão fazia parte da condição de quem pensa profundamente. A solidão podia ser necessária, mas dificilmente era completamente satisfatória. Ela oferecia liberdade, mas também lembrava da distância que pode existir entre uma mente e o mundo ao redor. Existe um momento em que a própria inteligência começa a parecer um peso, não porque pensar seja ruim em si, mas porque a mente raramente desacelera. Schopenhauer observava que quanto mais consciência uma pessoa tem da realidade, mais difícil pode ser simplesmente viver sem questionar tudo ao redor. A inteligência amplia a percepção, mas também amplia as preocupações, as dúvidas e as contradições que a pessoa consegue enxergar. Muitas pessoas que pensam profundamente acabam percebendo algo curioso. Elas não sofrem apenas pelos acontecimentos da vida, mas também pelas interpretações que fazem deles. A mente cria cenários, imagina possibilidades negativas, revisita erros do passado e tenta antecipar problemas futuros. Mesmo em momentos tranquilos, o pensamento continua ativo, como se estivesse sempre procurando algo para resolver. Com o tempo, isso pode gerar um cansaço mental constante. É nesse ponto que surge um desejo silencioso, a vontade de simplesmente desligar a mente por um tempo. Não no sentido literal, mas no sentido de experimentar a vida com menos análise e menos questionamento. Às vezes, observar alguém que vive de forma mais simples pode causar uma certa inveja involuntária. Pessoas que não pensam tanto parecem sofrer menos com dúvidas existenciais, menos com incertezas e menos com a necessidade de encontrar sentido em tudo. Schopenhauer acreditava que a consciência traz clareza, mas também traz peso. Entendeu a natureza dos desejos, perceber a repetição dos ciclos da vida e reconhecer as limitações da existência pode tornar mais difícil se iludir. E embora as ilusões possam ser vistas como fraquezas, elas também funcionam como uma espécie de conforto psicológico. Quando essas ilusões desaparecem, a realidade aparece de forma mais crua, e nem sempre é fácil lidar com isso. Esse desejo de pensar menos não significa necessariamente querer ser ignorante. Muitas vezes,
significa apenas querer descanso. Assim como o corpo se cansa depois de esforço físico, a mente também se cansa depois de esforço constante. Pensar profundamente exige energia, atenção e envolvimento emocional. Sem pausas, esse processo pode se tornar exaustivo. Existe também uma diferença entre usar a inteligência e ser dominado por ela. Quando a mente está sempre ativa, a pessoa pode sentir que nunca está completamente em paz. Mesmo momentos bons podem ser interrompidos por pensamentos aleatórios, análises desnecessárias ou preocupações que surgem sem convite. Talvez por isso algumas pessoas inteligentes, em silêncio, desejem algo simples. Momentos em que a vida não precise ser entendida, apenas vivida. Momentos em que a mente não precise buscar respostas, nem tentar organizar o caos da existência em explicações lógicas. No fim, esse desejo revela algo profundamente humano. Não é uma rejeição à inteligência, mas um reconhecimento de que pensar o tempo todo pode ser pesado. E às vezes, mais do que respostas, o que a mente realmente precisa é de descanso. Se existe um segredo no pensamento de Schopenhauer, talvez ele não esteja simplesmente na ideia de que a inteligência traz sofrimento, mas na compreensão de que enxergar a realidade com clareza exige uma nova forma de viver. O problema nunca foi pensar demais por si só. O problema é não saber o que fazer com aquilo que se pensa. A inteligência revela as contradições da vida, mostra a impermanência das coisas e expõe a fragilidade das certezas, mas também pode abrir espaço para uma forma mais consciente de existir. Schopenhauer não acreditava que a solução fosse voltar à ignorância ou fingir que a vida é mais simples do que realmente é. Para ele, depois que alguém enxerga certas verdades, não é possível simplesmente esquecê-las. A consciência não pode ser desfeita. O que pode mudar é a maneira como a pessoa se relaciona com essa consciência. O verdadeiro segredo talvez esteja na aceitação. Não uma aceitação passiva ou resignada, mas uma compreensão profunda de que a vida não precisa ser perfeita para ter valor. Quando a pessoa deixa de esperar respostas definitivas para tudo, o peso da incerteza diminui. Quando deixa de exigir que o mundo faça sentido o tempo todo, a frustração se torna menor. E quando para de lutar contra a própria natureza imperfeita da existência, surge uma forma diferente de tranquilidade. Schopenhauer via algum alívio na capacidade de contemplar a vida sem estar constantemente preso aos próprios desejos. Momentos em que a pessoa apenas observa, seja através da arte, da natureza ou do silêncio, podem oferecer uma pausa no fluxo constante de preocupações. Nesses instantes, a mente deixa de correr atrás de algo e simplesmente permanece presente. Essa pausa não resolve todos os problemas, mas cria um espaço onde o sofrimento perde intensidade. Talvez o ponto mais importante seja entender que a inteligência não precisa ser apenas uma fonte de angústia. Ela também pode ser uma ferramenta para compreender os próprios limites, reconhecer padrões de pensamento e perceber quando a mente está criando problemas maiores do que realmente são. A mesma consciência que revela o caos também pode ajudar a navegar por ele. No fim, o segredo de Schopenhauer não parece ser um convite para abandonar a inteligência, mas para amadurecer através dela. Pensar profundamente pode tornar a vida mais difícil em alguns momentos, mas também pode torná-la mais autêntica. A clareza pode tirar algumas ilusões, mas também pode abrir espaço para uma forma de viver mais consciente e menos automática. Talvez seja por isso que a inteligência pode parecer um fardo no começo. Ela remove certezas e questiona respostas prontas, mas com o tempo, ela também pode se tornar uma espécie de guia. Não porque oferece todas as respostas, mas porque ensina a conviver com as perguntas. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. Não fugir do entendimento, mas aprender a viver com ele sem deixar que ele se torne um peso insuportável. Porque a inteligência pode mostrar que a vida é complexa, mas também pode ensinar que, mesmo assim, ela ainda pode ser vivida.